E nos últimos anos, um dos assuntos que mais me interessou foi essa questão da espiritualidade dos animais, que a gente continua buscando, né, estudos, informações, porque muitas coisas que vêm até nós, muitas vezes não são coisas ainda extremamente dentro da nossa necessidade, né? O que está chegando para a gente é o que é dentro da nossa necessidade. E coisas mais complexas ainda não estão sendo ainda, porque vocês entendem, eu acredito que vocês entendem da mesma forma que eu, que a espiritualidade só vai nos dando as informações de acordo com a nossa necessidade de conhecimento, ao nosso adiantamento moral e intelectual. Então, assim, quando as pessoas dizem para mim, mas Allan Kardec falou muito pouco dos animais, eu disse, mas o objetivo do Allan Kardec não era os animais, né? Se o objetivo, se nós seguíssemos aquilo que Allan Kardec nos pediu para seguir, que o Espírito da Verdade veio falar e veio conversar conosco, e nós conseguíssemos realmente seguir os passos de Jesus Cristo, amar os animais, amar as plantas, amar as rochas, seria uma consequência. Né? Então, como a gente está muito longe de amar o nosso irmão, as informações com relação aos animais, às plantas, ainda fica mais difícil, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente entende que as pessoas amam aquelas que convêm, né? Aquelas que têm alguma coisa a dar em troca, né? Mas aquele amor mesmo que Jesus queria, a gente está muito longe ainda, infelizmente. Mas a gente está aqui, é só aqui que a gente consegue se melhorar e crescer espiritualmente, não é na erradicidade, mas aqui. E aí, a partir disso, cada um vai seguindo seu caminho, né? Uns ajudando os idosos, outros os animais, outros as crianças, outros todo mundo, e assim a gente vai. E o meu caminho sempre foi a veterinária pela formação acadêmica, e por essa curiosidade. Depois eu vou até falar para vocês, a gente está criando um canal no YouTube, já tem no Instagram, já tem no Facebook. A gente vai começar agora um processo de produção de vídeos e de postagens, que é o Alma Pet, que aí vocês podem seguir, depois eu vou passar para vocês os endereços, as informações todas. Então vamos lá, vamos falar da espiritualidade dos animais. Vou passar. Obrigada. Saúde. Obrigada. Você quer aquela almofadinha, Você quer aquela almofada. Então, qual a finalidade da existência dos animais? Ele veio para quê? Para servir, né? A nos servir, ser animal de estimação nosso, servir para alimento, servir para trabalho, para nos vestir, ou nós somos todos irmãos? Isso é um questionamento, né? Eles são realmente nossos irmãos e não estão desamparados pela espiritualidade, como são bem assistidos. Existem tantos assistentes quanto forem necessários, pois eles merecem a mesma atenção do que nós. Em algumas literaturas eu encontro até que eles são bem mais assistidos do que nós, porque eles estão num processo ainda evolutivo, que nós já passamos, né? Nós já saímos da animalidade e já estamos na humanidade. E quem sabe, quiçá, na angelitude. Vamos buscar isso, né? Então, como uma criança, um bebê, requer mais cuidado do que um adulto, a mesma coisa são os animais. Existe toda uma horda, existe toda uma quantidade de seres espirituais que cuidam só deles. São responsáveis pela encarnação, pela desencarnação, pelos cuidados, pelo processo evolutivo. Então, eles são nossos irmãos caçulas. Por isso, cabe a nós a responsabilidade do bom exemplo. Né? Marcel Benedetti foi um dos caras assim, ele era veterinário também, ele fundou a SEMA em São Paulo, que é um centro espírita que cuida só de animais. E ele tem muitas literaturas interessantes. Eu não sei se a biblioteca de vocês aqui tem literatura. Tem dos animais. Eu estou lendo um que depois eu mostro para vocês. Mas eu tenho vários livros também. Eu estou com tenho que parar mais para. Eu estou com a cabeceira assim de livro. Tudo que é de animal, vou pesquisando. Sebo, essa semana nós fomos no sebo. Acho como lá, o que tem de animal? Aí vai comprando. Pode passar. Então, o que vocês acham? O animal tem alma? Tem. O animal. Quem tem bichinho aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Pode vir para esse tema, né? Para palestra, tem que ter bichinho, né? O
Ou então tem que cuidar daquele filho que é um bichinho, assim mesmo, né? Eu vou aprender a cuidar do meu filho hoje. Então, ele é um ser vivo organizado, dotado de sensibilidade e movimento próprio. Né? Quando você fala o que é um animal, é um ser vivo dotado de sensibilidade e movimento próprio. E o que é uma alma? O que exprime vagamente a causa oculta dos movimentos vitais. Princípio, força vital e princípio sensitivo. Isso é o que o dicionário Michaelis define como alma. Já no livro dos Espíritos, na questão 597, ele diz que, visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Aí o Espírito, na verdade, responde sim, e que sobrevive ao corpo. Algumas literaturas dizem que os animais ele tem um princípio vital e ainda não é uma alma. Já outras literaturas dizem, não, é uma alma, mas é uma alma ainda no estágio, né, em evolução, não tão complexo como a nossa. Porque, para mim, pessoalmente, eu acho que a questão do princípio vital, ele está na planta. Né, mas a planta já começa também a desenvolver uma série de sensações, como calor, como frio, ela sente tudo isso, ela já tem uma coisa já um pouco melhorada também. E o animal mais ainda. Né? Porque o animal, quem tem animal sabe. É porque assim, uma coisa eu sempre acompanho nas clínicas, as pessoas não observam seus animais, elas convivem com eles. Porque quando você para olhar e vê-los, ele sabe pedir comida, ele sabe pedir água, ele pede para brincar, ele pede tudo, porque é tudo muito... Ele tem a forma dele de se expressar. Até quando né? o telefone toca, ele já te olha, você não vai atender. Não é? Era assim, sério, não, gente. Eu vi no Facebook esses dias que tem um dispositivo, que ele mete a patinha e já liga o celular todo. O meu é assim, tô com a campanha do meu telefone e me olha, não vai atender não? Dinheiro, né? Pode ver. Então, aí tem essa questão, né? Alma ou espírito? Aí tem alma, é um espírito encarnado, que é uma coisa definida, né? Dentro da... E o espírito é um princípio inteligente do universo. Né? No livro dos Espíritos 597, ele fala, os animais têm alma? É também uma alma, se quiser, dependendo do sentido que se der a essa palavra. Mas é inferior à do homem. Eu não digo inferior, eu digo menos complexa. Né? Entre a alma dos animais e a do homem, há tanta distância quanto a existente entre a alma do homem e Deus. Por que ele fala isso? Porque se você, dentro do Espiritismo, se você for começar a estudar a coisa bem a fundo, você entende que existem escalas diversas. Eu vejo as religiões, eu vejo o nosso movimento do ser humano como se fosse uma grande régua. Né? Em 1 metro você tem vários centímetros. Então, por exemplo, da mesma forma que você encontra às vezes seres humanos extremamente pouco dotados de raciocínio e tudo mais, você encontra superdotados. Da mesma forma que você encontra animais às vezes que são turrões e, né, você encontra animais inteligentes. Então essa escala aqui que ele fala dessa distância, né? Quando você começa a se aproximar mais do espiritual, você começa a diminuir esse espaço entre os anjos, entre Deus, né? Existe toda uma escala. Hoje em dia não dá para a gente chegar e pontuar, né? Pontuar. Quando Kardec fala dos 9 tipos de espíritos que habitam a Terra, dentre esses 9 existem os subtipos também, né? Que aí cada um de nós, uma hora está no 5, outra hora está no 6, e aí tem um pé no 5, outro pé no 6. Se você for ver ali, você diz, isso aqui eu tenho, mas isso eu não tenho. Então assim fica difícil às vezes você classificar. Olha só, se os animais têm uma instituição de espíritos, tem espíritos que estão na conta deles, por que tanto animais abandonados na rua, mutilados? É uma coisa de louco isso. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Então tem tanto isso. Deixa eu lhe explicar uma coisa. A gente depois vai conversar mais sobre isso. Eu até quando eu preparei a palestra, no final dessa palestra, quando eu faço, ela leva 1h30, 1h e pouco, aí como a gente só tinha 1 hora, eu tirei a parte da alimentação, que no final eu começo a abordar a questão da alimentação. Né? Mas aí eu tirei para a gente ter tempo para conversar. O que Chico Xavier fala, que é muito importante a gente entender, é que neste planeta
nesse momento que a Terra passa, nesse tipo de planeta que nós habitamos, você precisa entender que existem outros planetas habitáveis. Neste planeta de provas e expiações, o sofrimento faz parte do crescimento espiritual. Igual aos humanos. Iguais a nós. Qualquer um que esteja nesse plano vai passar pelas adversidades. Obrigada. É a planta, é a rocha, é o animal e somos nós. Né? Então, temos que passar, vamos passar Aqui. É aqui que você... eles e nós evoluímos aqui, não é na reticidade. Porque na reticidade é fácil. Você chega, você tem um nível aqui, você está aqui de evolução. Aí todos aqueles que estão abaixo você não tem contato, só se você quiser. Você baixa o seu padrão vibratório, você vai lá para baixo, ajuda o irmão. Quem está acima você nem chega. Nem chega lá, não consegue. Cada questão da vibração, da evolução da sua alma. Então ali você está convivendo com todos do mesmo nível espiritual que você. Você não cresce, você não passa por provações. Né? É raciocínio mesmo lógico isso. Aqui é que você convive. Você tem que ser honesto, fiel, né? Você tem que ser batalhador, você tem que ser amigo, você tem que estender. É aqui que são as provas, para eles e para nós. Muitas vezes o sofrimento deles é a nossa prova. Quando eles adoecem e a gente sofre, às vezes o... Eu gosto nem de pensar nisso. eu também me emociono, mas assim... É a nossa evolução, entendeu? É o nosso entendimento. É isso que a gente precisa entender. Eu acho que às vezes o sofrimento do animal, nessa situação que ela fala, que eu passo por isso também, é muitas das vezes para que a nossa alma seja evoluída por conta da deles. Eu acho que eles chegam na nossa vida para fazer a gente mudar de Eles alguma tocam, coisa. eles Eu tocam conheço você. pessoas que diziam para mim assim, eu detesto gatos. E hoje amo. E cuida por outro carinho. Aqui, ó. Então eles chegam para melhorar a nossa vida, para a gente evoluir. Nesse momento de sofrimento deles, que às vezes eu brigo muito, eu canso, às vezes tem discussão com Deus, que eu não entendo. Se uma flor cai com a tua permissão, por que o animal tem que passar por isso? É por essa questão que eu te falei. Essa questão que a gente É por essa questão. Porque quando a flor cai também e morre, poxa, coitada da flor. Mas ainda não chegamos nesse nível de sofrimento. No dia que a gente chegar nessa iluminação, a gente vai chorar e sofrer pela planta que caiu. Entendeu? Mas ainda estamos longe. Vamos lá. O espírito é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Mas ambos se confundem num princípio comum de sorte, que para vós são a mesma coisa. Esse é o livro dos Espíritos, questão 24. Os animais, aí o Marcel já fala, os animais são tão inteligentes quanto nós, em alguns aspectos, e talvez em outros sejam melhores do que nós. O problema é a comunicação. Isso aí me lembra um estudo de um alemão que é ateu, e ele fez um estudo do padrão vibracional dos animais, o nosso padrão vibracional. Ele chegou à conclusão que um animal ele pode vibrar de 500 MHz, que é a vibração do amor, chegando até 1200 MHz, que é a vibração dos grandes espíritos iluminados, e nós, seres humanos, vibramos de 500 a 80. Então nós somos amor e ódio. Então por isso que a gente briga com o cachorro da gente, e 2 segundos depois ele vem abanando o rabo. Ele não baixa o padrão dele vibratório. Então nesse ponto eu acho que quando a gente sai do animal para o hominal a gente perde. Porque eles são amor puro e verdadeiro e nós caímos nessa. Mas aí isso é compreensível quando você precisa desenvolver outros tipos de sentimento. Eu acredito que o futuro da humanidade, o futuro de nós espirituais vai ser chegar num mundo de alegria, de felicidade, que nós vamos poder continuar emanando esse amor, porque a gente tem esse potencial. A gente só não faz porque a gente recebe uma educação, olha, cuidado com a falsidade, cuidado com fulano, cuidado com a fofoca. É essa sociedade que a gente vive, né? E isso vai tornando a gente uma casca dura, né? Com medo de sofrer. Mas aí se você chegar a uma conclusão do seguinte, eu sou responsável por mim mesmo. Eu não sou responsável pelo outro. Se o outro quiser me prejudicar, se o outro quiser me passar a perna, se o outro quiser fazer o que ele quiser, o problema é dele.
Eu não posso fazer isso com ele, nem com ninguém. Aí é a minha responsabilidade para comigo. Só que a gente precisa criar essa consciência, entendeu? Todo o processo nosso de evolução, toda pequena mudança do nosso dia a dia requer muito trabalho. É um trabalho de expiação, de você estar o tempo todo ali, o tempo todo você policiando, orar e vigiar, até que aquilo se torna fisiológico em você. Né? Quando você pega espíritos maravilhosos, avatares maravilhosos como Krishna, como Cristo e tudo mais, era um amor. O amor dele era tão grande, a aura dele era tão grande que ele sentia até a maldade quando chegava perto dele. Né? Então assim, é isso que a gente pode desenvolver. Chico Xavier tinha uma aura de 10 metros que envolvia ele, porque a NASA veio ao Brasil para estudá-lo. Né? Então, por que a gente não pode chegar nisso? Agora temos que ralar muito, porque ele também ralou, né? Não foi dado assim não. Os animais têm inteligência? Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Isso ainda é um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais. Mas não vês que muitos agem com vontade determinada? É que tem inteligência, embora limitada. Como nós também temos instinto. Né? Vá alguém chutar seu filho, alguma coisa, o seu cachorro. Você voa, acabou a tua espiritualidade. Acabou. Vai evoluir, porque tu voa no peito animal, na pessoa, não voa? Aí já vira um instinto. Acabou. Aí vira instinto, né? Quantos instintos, né? Principalmente as mães, né? Aquele instinto materno de defesa e tal. É um instinto. Então a gente ainda está se livrando dessa animalidade. Né? Eu tava um dia desse com um amigo meu que dá aula de Bhagavad Gita, e ele fala assim, que o ser humano, ele ainda traz dentro da animalidade dele, é tão importante, é tão forte essa animalidade na gente, que se a gente vê uma mesa cheia de comida, a gente come até passar mal. Por quê? Quem fazia isso era um homem neandertal, um primitivo, que matava uma caça e tinha que comer muito, ficar empanzinado, passando mal, porque não sabia quando ele ia comer de novo. E a gente ainda vive isso. Né? A gente ainda vive isso. A gente ainda não pode ver que a gente sai matando. De onde tira os animais o princípio inteligente que constitui a alma da natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Livro dos Espíritos 606. A inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um único princípio, sem dúvida alguma. Mas no homem a inteligência passou por uma elaboração que o coloca acima do que existe no animal. E aí a 607A diz, também são bem sugestivas sobre essa evolução. É aquilo que eu falei para vocês, quanto mais complexo o animal, quanto mais complexo o ser humano, por exemplo, a gente não entende, né? Porque você pensa assim, mas quando eu comecei a estudar os animais, eu digo, mas os mamíferos são os mais inteligentes, o cavalo, o golfinho, né? o elefante são animais inteligentíssimos. Aí vem a ciência e prova que a lula é inteligentíssima, o polvo, quer dizer, o polvo, a lula não. A lula não, é o polvo. Lula é só a gente. Esquece. O polvo o polvo. É um animal extremamente inteligente. É o polvo. Mas o polvo é um mamífero, é um molusco. Entendeu? É um molusco. Então assim, da onde vem essa inteligência dele, né? E aí a gente começa a entender que existem muitas coisas, aquilo que eu falei para vocês no início, ainda existe muita coisa a ser estudada, muita coisa ainda a ser aprendida. Quando um cachorro, eu vi umas reportagens uma vez de um cachorro que, lá na Rússia parece, que pegava um trem e ia de uma cidade para outra. Ou então um cachorro que atravessa a Avenida Brasil numa passarela. E o que é isso? É inteligência? É inteligência e instinto, né? Agora você tem que ver o grau disso, né? Alguns têm um pouco mais de inteligência, outros têm mais... É igual o ser humano, um é mais inteligente que o outro. Porque a gente, por exemplo, a gente não atravessa tem ser humano que não atravessa na passarela. Atravessa debaixo da passarela, mas não sobe ele a é mais passarela. instintivo do que inteligente. Tem um vídeo na internet que o cachorrinho para assim, não espera o sinal abrir para passa com o céu aberto. Pessoal meu. As pessoas, quando eu pego a chave de qualquer carro, as duas já saem e vão para dentro do canil. Mas por quê? Porque eu acostumei elas a fazer isso repetidamente. Existe a questão, né?
desse treinamento, desse condicionamento que o animal tem também. Mas isso é um princípio inteligente. Eu acho que isso é um princípio inteligente. Né? Não sei se vocês sabem, mas os circos começaram a campanha de proibição de animais, porque como é que eles treinavam o urso a dançar? Eles tocavam a musiquinha e botavam uma chapa e aqueciam essa chapa. A chapa começava a esquentar e o ursinho fazia isso. Né? Aí, toda vez que tocava a musiquinha, o ursinho já começava a dançar. Mas eles eram treinados dessa forma cruel. Entendeu? Então, assim, tudo é condicionamento. Tem também uma parte de condicionamento. E nós somos condicionados também. Mas se ele não tivesse pelo menos o princípio de inteligência, nem o condicionamento não pega. Né? Tem cachorro que você adestra, tem cachorro que você não adestra. O meu é tão Tem inteligente. ser humano que você adestra, tem ser humano que você não adestra. Isso. O meu é tão inteligente que no calor ele descasca o coco para tomar água. Olha aí. Tem cachorro que atravessa a rua e é atropelado. Eu acho que ele reencarna, na outra ele já olha para o lado. Ele atravessa atropelado pelo outro lado. É o caso desse cachorro que ela falou. A evolução, né? O nosso aprendizado ele é constante. Se você erra, você volta para repetir aquilo ali. Né? Eu estava lendo esse livro que eu vou mostrar depois para vocês, e ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, que às vezes a gente tem pena do animal quando é atropelado, quando o ser humano acontece uma coisa, fulano foi morto ali e tal, é porque a gente ainda tem essa visão muito material. Na visão espiritual, você está dando uma oportunidade para ele aprender. Ele não aprendeu, ele volta para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, para depois ele voltar novamente para aprender. É como se você reprovasse na escola e voltasse todo ano para fazer. Né? Na visão deles, que não tem essa coisa do apego, né? Do amor, é filho, é pai, é mãe, para eles é um processo. E é verdade que o animal quando se encarna, ele reencarna logo? Olha, pelo que eu vi, até em 3 meses ele reencarna, dependendo do estágio evolutivo dele. E o apego que ele tivesse com o dono? Com o dono. Chico Xavier com a cachorrinha dele. O nosso voltou para mim 3 meses depois. Voltou, O Chico Xavier recebe de novo, de volta aquela... Sim, mas é porque é aquilo que eu a afinidade que tinha dele. Não, é porque ou o Chico tem algo a aprender com ela ou ela com o Chico. Sempre a reencarnação do animal, ela não vem para nos satisfazer. Como a gente tem com o humano do mesmo que teria com os animais. A Como? espiritualidade humana. Quando tem os reencarnos de alguma espiritualidade humana, dizem que nossas afinidades atrás, pai, mãe, tia, essas Sim, coisas. é o mesmo núcleo. Nos animais também tem isso? Porque tudo gira em torno dele, não gira em torno da gente. Quando ele precisa ainda me ensinar alguma coisa ou aprender comigo, ele volta para mim. Quando eu não tenho condições de ensinar o que ele precisa aprender, ou ele já me ensinou o que eu tinha que aprender, ele vai para uma outra pessoa. Né? É todo o processo evolutivo. Você não é filha do seu pai por acaso. Você veio, né, para um resgate de aprendizado e troca para uma coisa. Tudo funciona dessa forma. Né? Agora, quando você entende isso quando você tira o sentimental. Aí você diz, não, a coisa é toda maquinada para a nossa evolução. Né? É toda maquinada para a nossa evolução. Mas a gente tem que tirar essa coisa nossa do ser humano do apego. Como você sacou que o teu cachorrinho encarnou na tua casa? Como você Daqui sabe? a pouco eu te explico. Vamos passar. O animal tem mediunidade. Quando você tem como definição o médium, significa ser intermediário, né, que serve de ponte entre 2 mundos. Os animais, eles não possuem a tarefa de mediar entre homens e o meio espiritual. Portanto, os animais não possuem a mediunidade, mas eles são médiuns, né? Possuem a percepção do mundo espiritual, podendo ver espíritos, ouvi-los e até mesmo interagir. Mas isso difere do sentido de médium que temos. Para nós, o médium é aquele que intermedia, né? Mas dentro da visão, ele tem mediunidade, porque ele vê o mundo espiritual da mesma forma que ele nos vê. É que nem a criança até 7 anos de idade. Por isso que os psicólogos dizem que criança tem amigo invisível. Não é amigo invisível, é o mundo espiritual. Mas é verdade. Eu falava com meu avô, que eu não conheci, no banheiro. Bati altos papos com ele. Mas é verdade que o cachorro e o cavalo têm um dom de espiritualidade
entre aspas, de ver, sentir, do que os outros animais? Não, eu acho que todos têm dentro da escala evolutiva e dentro da necessidade. Porque geralmente as pessoas falam que o cavalo e o cachorro ele é mais sensitivo do que os outros animais. Eles percebem, né? Eles sentem. Mas eu não sei te precisar isso, porque de repente foram os mais estudados. Né? O gato, dizem que o gato... O gato, ele era endeusado no Egito por essa mediunidade. Né? Então, assim, você tem aí né? E existe, no caso, vamos supor, eu tenho um cachorro super manso, não é o meu caso, né? Porque o meu é pitbull. Assim. Eu pareço muito pitbull manso, viu? Não, mas o meu é de Veneta. Tá. Assim, eu tenho o meu pitbull, ele gosta muito dela, mas ele tem pavor dele. Só em ver ele quer atacar. Existe esse contato da pessoa o cachorro ter aquela, entre aspas, uma raiva da pessoa? Existe dois pontos de vista aí. Existe primeiro... Sem ele nunca ter feito nada. Existe primeiro o feromônio da gente. O animal sente quando a gente tem medo dele e tem alguma aversão a ele. Ele sente, isso é olfativo. Né? E a questão do teu pé espiritual. No que ele vê. De repente não é com ele que ele tem o desafeto. É com uma entidade que o acompanha. Não, é isso que eu queria saber. Entendeu? Porque a gente sabe que a gente não está só, a gente vive em grupo. Eu, pelo menos, um grupo, né? Que diz que me acompanha. Então, assim, às vezes é um desafeto de alguém que me acompanha. Entendeu? E como ele vê, ele diz, nossa, aquele ali não só porque quando a pessoa chega, ele já fica uriçado. Mas tem isso, né? Então existe isso mesmo. Existe sim. Cadê? Eu já li tudo aqui. Não, acho que faltou o último. Livro dos Médiuns, na questão 236, é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinada pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação ao indivíduo presente e com relação aos donos dos animais, aquilo que a gente acabou de falar. Os animais se materializam. Se animais possuem espíritos, estes podem se materializar, ou ao menos tornar-se visíveis a pessoas ou animais que possam vê-los. Isso pode acontecer por dois motivos principais: pela vontade de espíritos ligados ao vidente e pela vontade do próprio espírito do animal, em menor grau. Ou seja, o animal não tem tanto esse controle. Mas existem relatos, não sei se vocês ouviram falar do Ernesto Bozano, que ele era um cientista. Ele fazia várias pesquisas. Em alguns livros também do Marcel, ele conta que a casa estava sendo atacada por bandidos e o cachorro, por vontade dos espíritos que protegiam, né, aquela casa, eles doam fluido para aquele espírito animal, o animal se materializa e assusta os bandidos. Né? Pela vontade, pela manipulação de fluido do mundo espiritual, não do animal, entendeu? Eu quero me materializar. Vocês entendem dessa parte? Senão depois a gente se aprofunda nessa questão da materialização, que é muito legal. O fluido vital é usado do encarnado para a materialização. Nos livros Os Animais Têm Alma, de Ernesto Bozano, ele narra experiências metafísicas com seus donos. Segundo o livro dos Médiuns, a questão 236, o cão, que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porque o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. E na pergunta 613, a evolução espiritual. Segundo alguns, o homem tem que passar pela fieira animal para a evolução hominal. Na Gênesis 1, capítulo 10, na evolução orgânica, capítulo 11, na evolução espiritual, ele traz informações e estas vão passando para as outras gerações, né, que é a etologia, que é a ciência do comportamento. Então, aquilo que a gente já sabe, né, processo evolutivo: mineral, vegetal, animal, hominal, angelical e assim sucessivamente. A evolução da espécie humana é definida pelo mundo espiritual. São eles que cuidam, né? Da mesma forma que nós temos os nossos guias, aqueles que
que são responsáveis pelo nosso processo reencarnatório, onde você vai reencarnar, em que família você tem que resgatar e tudo mais, eles também são controlados por essa equipe espiritual, né? A matéria ainda não acompanha a evolução espiritual. A evolução do animal, ela vai sempre depender do homem, porque é a gente que está educando, ajudando, e também eu coloco aí que nós também crescemos muito, né? Eu digo assim, hoje eu sou veterinário, mas será que em outras vidas eu já não fiz muito mal aos animais? Será que eu já não prejudiquei muito e nessa vida eu vim para resgatar, para estudar, para aprender, para salvar? Então tudo é um resgate. Aí um dia desse uma pessoa perguntou, pô, mas aquele cara que mata animal no matadouro, será que ele não tem consciência de que ele está fazendo a maldade? Eu digo, não, ainda não tem essa consciência. Ainda não. Talvez um dia ele vá ter. Porque o processo de consciência nosso é uma mudança interna. Né? Quando a Arjuna pergunta para Krishna, pô, mas matar é errado, e você está mandando eu ir para a guerra para matar. Ele disse, é errado para mim, que sou uma pessoa que me preocupa com o espiritual. Você que é guerreiro, é a tua missão. Vá lá e mate. Né? Então estava dentro do desígnio do Arjuna, que era um guerreiro, matar. Mas Krishna não poderia matar. Entendeu? 1,5 bilhão de anos, o processo de evolução do meio mineral para o hominal, é que ele diz entre os dois mundos de Emmanuel, ele fala que você sair, aquela força, né, aquele princípio de energia que você tem ali de células microscópicas, que você forma rochas e cada vez mais elementos vão vindo e compondo essa complexidade dessa rocha, até você chegar no cristal, que é o mais evoluído, depois você passar para o vegetal, e às vezes existem vivências de transição também, tá? Nem sempre a gente vai encarnar só na Terra, às vezes a gente precisa viver experiências em outros planetas e voltar. Eles falam que Michelangelo viveu 2 ou 3 vidas em outro planeta mais evoluído. Quando chegou aqui arrebentou, né? Fez tudo que ele enveredou por todas as áreas, arte, medicina, balística, ele fez de tudo. Por quê? Porque ele já tinha vivenciado isso, ele já trouxe conhecimento de outro planeta mais evoluído. Então esse processo leva 1,5 bilhão de milhões de anos para você sair do mineral para o hominal. Então quanto mais evoluído o espírito, ele vai receber um corpo mais elaborado. Né? Eles falam, esses moradores de Júpiter, os seres que habitam Júpiter, os corpos vivem 500 anos. 500 anos. Mas por que vivem 500 anos? Porque não é essa matéria que a gente tem. Tudo que nós conhecemos dentro do planeta Terra, ele está dentro da tabela periódica. São os 96 elementos e qualquer coisa que caia do céu, vai pesquisar esse elemento que não tem na Terra, é extraterrestre. Então, você entende que quanto mais evoluído você vai estar, o seu espírito e o seu perispírito também sofre essa influência da pureza dos elementos, mais sutil vai ser seu corpo. Né? Então não é porque é um espírito que eu não vejo. Não, ele está ali, ele existe. Só que a sutileza das matérias que o compõem são muito mais sutis do que a minha, que é mais carnal. Eu precisei desse corpo, dessa veste para poder viver na Terra. Quando eu for viver em outra dimensão, eu vou precisar da veste daquela dimensão. É por isso que eu te falei né, de toda essa prateleira que existe. Então lá os corpos são tão sutis, são tão maravilhosos que duram até 500 anos. Né? Agora, muitos animais, as pessoas que trabalham no matador são obrigadas, pelo trabalho deles, a matar. Sim. Qual é a diferença? Como é que fica essa situação? Eles vão ter que pagar isso em outras vidas? Provável que sim, provável que não. Mas a gente não pode precisar isso, entendeu? Porque é que, como você falou, é o trabalho dele. Né? Ele ainda não criou essa consciência. Né? Tudo vai depender da consciência. De repente ele consegue pagar isso de uma outra forma. Ele não mata porque ele quer. É o meio de sobrevivência. Ele nasce numa outra vida, faz uma obra maravilhosa, salvando crianças, sendo, né? Ele pode pagar de uma outra forma. Ele não está fazendo aquilo que ele quer. Ele está fazendo porque é obrigado, ele tem que criar o dele. Essa questão. É a profissão que ele escolheu. É a profissão dele, gente. Essa questão do karma,
Essa questão do karma hoje ela é muito discutida dentro do espiritismo, porque alguns centros nem gostam de falar da palavra karma, porque karma seria eu fiz, eu pago, né? E às vezes a regra não é assim. Eu fiz, mas eu posso pagar de uma outra forma. Não é porque eu matei que vou ser morto. Não é porque eu arrastei numa biga uma pessoa que eu vou ser arrastado pelo cinto do meu carro, como aconteceu com aquele garoto. Nem sempre a moeda é paga na mesma condição. Às vezes você vem numa condição de doação, e você faz isso. Existe uma história famosa de um grande empresário em Belo Horizonte, que ele era dono de uma empresa enorme, com vários funcionários e tal, e um belo dia na máquina ele perde um dedo. E a mulher dele, ele que era um frequentador de um centro espírita, ela chegou lá muito brava lá com o cara lá do centro, né, dizendo assim, poxa, a gente se doa, a gente faz doação para o centro, a gente trabalha, a gente faz isso, a gente emprega um monte de dinheiro. O meu marido perde um dedo, ela disse, pois é, mas na verdade seu marido era para perder o braço. Por ele ser bom, ele só perdeu o dedo. Resgatar, né? É por isso que é importante cada dia você fazer um pouquinho. Você não está falando do Lula, não. Esquece isso. Esse aí esquece. Esse aí, eu tô com medo quando desencarnar e Satanás dizer, olha, toma aqui, fica no meu lugar, pelo amor de Deus. Olha só. Acho que é por isso que ele está vivendo, levaram a Marisa, ele está vivendo porque Satanás não quer concorrência. A pessoa que mata os animais, no caso do trabalho, os bois, do trabalho, você falou, ele tem aquela, às vezes ele sabe que o que ele está fazendo, ele está matando, mas e quem come? Que sabe? Essa questão, eu estou me questionando, a gente vai, mas a gente sabe que nós somos responsáveis por isso. Nós queremos um mercado, né? Eu não ia entrar nesse assunto de alimentação, porque por experiência própria, quando eu comecei esse trabalho, eu comecei a me conscientizar de que eu precisaria... eu acho que na vida a gente não pode ser radical em nada. Mas assim, eu não compro na minha casa carne, frango, eu ainda consumo, mas eventualmente peixe. Essa é uma coisa minha. Quem sabe um dia eu sinto a necessidade também disso. Mas é todo um trabalho de consciência, porque eu não posso ver você comendo carne e ficar me sentindo culpado. Se eu me sinto culpado, eu não estou ainda preparado espiritualmente para me livrar disso, né? Eu sou veterinário, eu trabalhei em matadouro, eu vi muita matança. Na época eu não tinha consciência, ali eu estava para aprender. Eu ficava, olha que legal. Hoje jamais eu toparia um emprego desse. Mas você parou de comer a carne porque você trabalhou e teve a consciência disso? Não, através desse estudo que eu fiz dos animais, das palestras e tal, foi que eu decidi parar. Mas eu não sou radical não. Se eu chego num local, se eu chego na sua casa, você não sabe de nada, e você diz assim, olha Gabriel, tem uma carne, tem um peixe, eu vou no peixe. Se não, se só tiver carne, eu como um pedacinho, alguma coisa, entendeu? Se o meu corpo sente a necessidade, a vontade, eu vou lá e como um pedacinho. Agora, eu não fui responsável pela compra daquilo, entendeu? E eu também não vou precisar fazer um trabalho espiritual. Se eu precisar fazer um trabalho espiritual, aí em hipótese nenhuma eu vou comer, porque eu tenho que preparar meu corpo pro trabalho espiritual. Como é que acontece também muitas vezes, eu lido muito com o negócio de animais assim, abandonados, sofridos, muitas das vezes eu escuto pessoas que relatam assim, eu até um pouco na espiritualidade, eu aceito e entendo um pouco, mas nunca sei responder. Muitas das vezes tem protetores que vão a um local, resgatam um animal que seria eutanasiado, que estaria para morrer, leva aquele animal para casa, tira ele daquela situação de morte, né? Iminente, ele vai morrer ali, leva para casa e o animal morre, tipo, uma semana depois, uma situação muito pior. Eu tenho uma menina que tirou de uma mesa que ia ser eutanasiada, levou para casa e o animal morreu enforcado. Aquele animal tinha que desencarnado naquela época. A gente vai conversar sobre isso. Vamos adiantar aqui, para a gente depois entrar nessas coisas. Porque assim, eu sei que acaba 10 horas, eu tenho o dia livre, mas não sei você. Você tem 10 minutos depois das 10 horas. Você até agora, nós estamos falando dos animais. Esse era o problema. Ah, tá. Sim. Porque quero saber se o cara que mata a barata, Mas se a pessoa
peçonhento. Esse é peçonhento. Deixa eu te explicar uma coisa. Dentro do processo, não, a gente tem muita pena do nosso cachorrinho, a gente sempre coloca o nosso cachorrinho na situação, a gente se vê no local do nosso cachorrinho, mas na Coreia eles comem cachorro. Então na Coreia nosso animal seria comido. Né? Essa questão do inseto, o inseto, a reencarnação, ele é compulsória. Né? O inseto, como ainda está num estágio muito primitivo da evolução, você matou, ele reencarnou. Ele não tem esse período de tratar o perispírito dele, que foi lesionado. Porque geralmente eles vão para um local, para uma colônia, para um hospital, eles vão ser tratados, o perispírito dele, né? E aí depois eles podem voltar. Formiga não tem isso, né? Não, formiga não, esses insetos. Mas tudo, aí existe o espírito nosso de sobrevivência que também entra. De, poxa, esse inseto pode me transmitir doença. Aí vai o teu instinto. Né? Da mesma forma que um animal dentro de um ecossistema mata outro para se alimentar. É igual o pombo, gente. O pombo transmite uma doença seríssima. Você não vai criar pombo dentro de casa. Infelizmente, é um bicho bonitinho, é um bicho dotado, mas não Eu criei, a gente criou. Não, mas você sabe, não, quando você era moleque, mas você sabe que ele transmite uma doença perigosíssima. Isso. É um bichinho tão bonitinho, perigosíssimo. Deixa eu ver se eu dou uma corrida, que senão eu vou pegar uma puxa minha orelha aqui. Então, esses 5 sentidos do homem, os 5 sentidos que nós temos, né, olfato, visão, eles já são originados, já começa o processo deles na fase de inseto. Quando a gente passa pela fase de inseto, a gente já começa a desenvolver esses instintos. Então, há 60 mil anos atrás, na era dos dinossauros, por isso que o pessoal fala muito de quando você vê filme, você vê dinossauro com homem, não sei o que, papapá, só que esses dois não coabitaram, né? Eles existiram, né? E isso é um elo perdido que a humanidade. Então aqui você tem 40 mil anos do início da experiência das almas humanas na Terra. O homem, ele evolui do átomo ao arcanjo, né? A questão 540 do Livro dos Espíritos. Existe um diretor japonês que tem no YouTube os vídeos dele que são maravilhosos. Ele fala dessa vinda da experiência da alma humana na Terra, de vários planetas trazendo as suas naves para habitar a Terra com o povo. Chega um momento que eles até trazem uma máquina para replicar o corpo humano, que é uma experiência que não dá muito certo. Porque esse diretor japonês, ele vai muito na linha do budismo. Né? Então, assim, é uma coisa que é bom, às vezes, a gente sair um pouco. A minha espinha dorsal é Kardec, mas eu gosto de dar uma olhada um pouco nas outras coisas, ler um pouco de Ramatiz, um pouco disso, daquilo, porque você vai abrindo a tua mente, né? Porque quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei, e eu digo assim, nossa, será que eu estou certo? Né? Porque às vezes a gente abraça uma bandeira, a gente vai com aquela bandeira achando que é a única coisa certa, e não é o certo. Né? Então, por isso que uma das coisas que eu mais aprendi no Espiritismo é respeitar tudo que é religião, é respeitar todas as opiniões. É bom a gente trazer informação, e aí com a experiência da gente e com o nosso entendimento, o nosso grau de evolução, a gente vai aceitar aquela informação ou não. Ou a gente vai dizer, pô, pode até estar certo, mas eu ainda não estou preparado para achar que aquilo ali é a minha verdade, né? Você vai ter uma perguntinha? Do anterior, eles não viam um filho antes? Eu acho que, aqui, 60 mil anos atrás? 60 milhões de anos atrás. Eu acho que sim. Acho que sim. Aqui está milhões mesmo. Em 40, quando começou, né, o ser humano e tudo mais, que eles entenderam que, por exemplo, quando o corpo, o animal que mais estava dentro do que eles queriam para receber a alma humana era o macaco, e aí começaram os experimentos, tal, papapá, e foi diferenciando, foi distinguindo. Os animais se comunicam, os animais têm alguma linguagem. Se vos referis a uma linguagem formada por sílabas e palavras, não. Se pensares no meio de se comunicar entre si, eles têm uma linguagem. Não é que seu cachorro late, o outro já late ali, já sabe o que o outro falou, né? Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. A linguagem deles, porém, assim como as ideias que possam ter, são limitadas às suas necessidades. Eu canso de falar que eles são muito mais inteligentes que a gente, porque nós não entendemos.
entendemos a linguagem dele, mas eles entendem. Mas é aquilo que eu falei para você logo no início. Eu falo, eles entendem. Porque entenda que para o seu cachorro, para o seu animal, você é o Deus. Deus. Ele te endeusa como você é Deus. Ele está muito conectado com você. Mais do que você imagina. Tudo. Eles passam 24 horas na sua presença te estudando, vendo, ele sabe quando você muda a roupa, que você vai para a rua, ele sabe tudo. Mas é porque eles se doam a nos perceber e nós não nos doamos a percebermos. Essa que é a verdade. A comunicação com os animais no plano espiritual, ela é mental, como também dos espíritos, né? A comunicação da pessoa encarnada com o animal é através da energia emanada. Isso é uma coisa muito legal. Porque assim, a gente recebe no NEAM várias pessoas que levam seus animais para cirurgia espiritual, para tratamento espiritual. E eu sinto informar para vocês que grande parte dessas doenças são nossas culpas. Nós não vigiamos a nossa energia na nossa casa, nós não policiamos isso, a gente briga às vezes dentro do ambiente doméstico, a gente briga por qualquer besteira, uma toalha molhada, uma tampa de vaso levantado, tudo é motivo para briga nas casas, a gente vê isso no dia a dia. Então essa harmonia da sua casa, a tua casa é onde você repõe toda a tua energia. Você passou o dia na rua sendo contaminado com uma série de energias ruins, você chega na tua casa, é ali que você vai recarregar a sua bateria. E é esse tipo de energia que você tem que ter na sua casa. Porque se você não tiver, ele é um para-raio. Afeta eles. Total, a energia deles é muito sutil. Eles absorvem toda a energia ruim que você traz. Se você chega mal-humorado na sua casa, ele olha para você, ele já se afasta. Ele vê a tua energia negra, ele vê a tua psicosfera mal, ele se afasta. Aí depois ele vem, senta do teu lado e fica absorvendo aquela energia para transmutar. E muitas vezes nós passamos doenças para eles. Você vê dentro das clínicas, o cachorro tem pressão alta, o dono tem pressão alta. O cachorro tem problema renal, o dono tem problema renal. A gente passa as nossas doenças para eles. Isso é muito Os sério. veterinários dos meus, eles falam que o animal é reflexo do dono. Sim. Eles até se parecem. Sim, até às vezes fisicamente. Meu gato que serve já, cara. Olha, isso aqui tem um Globo Repórter. Eu pesquisei muita coisa na internet também. Tem um Globo Repórter que tem um teclado, que o cachorro, quando ele quer beber água, ele aperta um botão. Quando ele quer comer, é muito legal isso aí, pode passar. Animais e o livre-arbítrio. Os animais gozam do livre-arbítrio de seus atos. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades, não podendo ser comparada do homem. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que gozam é restrita ao ato da vida. Né? Aquilo que a gente falou. A responsabilidade, o conhecimento te traz responsabilidade. Não diz que a ignorância protege? É isso. Os animais são membros da nossa família. A nossa obrigação é amar e educar sempre. Nunca abandonar. Cuidar das doenças. Ser responsável. Né? Eu fui de uma época, moleque, há 40 e poucos anos atrás, que cachorro era um cachorro. Né? Cachorro comia resto de comida. Comia Hoje em resto de dia. comida, dormia fora da casa, né? De vez em quando vacinava, de vez em quando. Assim, hoje em dia não. Eu acho que o ser humano, ele está tão decepcionado com o ser humano que ele acaba se afastando do ser humano e doando esse amor que ele precisa doar para os animais. E aí os animais estão ficando humanizados, que também não é bom. Negócio de óculos com proteção ultravioleta. Tênis. Sapatinho. Tênis. Não, peraí, pessoal. Eu fui ver um tênis. A não ser que você vai caminhar meio-dia, aí vale a pena, né? Agora, aí você está protegendo ali a pantufa do bichinho, beleza, mas pô, chegar a roupinha do Jogo do Brasil, o bichinho fica te olhando assim, meu Deus do céu. Tô pagando mico, ela vai me levar pra rua assim ainda. Ouvir, era isso. Você tinha uma pergunta, né? Desculpa. Não, puxa madeira, mas eu falei. A pergunta seria sobre pessoas, assim, vamos dizer, maliciosas, que utilizam de animais
porque eles têm aquela preocupação se vier algo, né? Para ele, vai primeiro pegar no bicho antes de pegar nele. Eu conheci uma pessoa que ela tinha, só que os animais dela era todo grão. Então ela tinha coelho, ela tinha galo, ela tinha cachorro, tinha gato, porque a preocupação dela era que pegasse primeiro neles e depois viesse a ela. Que Deus tenha muita misericórdia. Só não conseguiu curar o Ela ainda não entendeu ainda, né, o objetivo. Porque assim, qualquer pessoa que tenha domínio e estudo sobre a questão espiritual, ela sabe se proteger. Ela sabe chegar em casa limpa. Ela pode sair. Olha, eu além de veterinário e tal, eu trabalho muito de vez em quando também como ator. E às vezes eu ia para a Globo gravar. Quando eu acabava a gravação, eu estava exausto. Estava sem energia nenhuma. Eu tinha que ir para casa dormir, transmutar a minha energia para eu estar bem. Porque eu saía de lá exaurido. Porque uma energia, um local, é muita vaidade, é muito orgulho, é um querendo passar a perna em cima do outro. Então tem locais que a gente quando vai... Às vezes quando eu ia entrar no teatro, eu já fazia toda aquela minha proteção para entrar no teatro para fazer um espetáculo, porque assim, eu sabia que aquele ambiente tinha muito desencarnados, tinha muitos espíritos desencarnados, vaidosos, não sei o que, blá, blá. Então assim, você tem como fazer um autopasse e uma limpeza. Você viu que o teu dia foi difícil, foi ruim, não leva essa energia para casa. Por isso que o oriental, ele tem esse negócio de deixar o sapato na porta, porque ele já entende que aquilo ali é uma coisa física, mas tem um objetivo, entendeu? Olha aqui, olha. Os animais têm sentimentos, né? Vai passando. Isso aqui é um vídeo que eu não sei se está passando aí. É um gato tentando ressuscitar o outro. Eu já vi. Vocês já viram esse vídeo, né? Que bom, graças a Deus. Os animais sofrem, sim, devido às condições da vida física, mas não precisam espiar, eles somente aprendem. Né? Herculano Pires, ele falava que o mistério do ser ante a dor e a morte. O sofrimento é um subproduto da evolução. Tudo que evolui sofre as dores do parto, que anuncia novas etapas do processo evolutivo, aquilo que a gente já falou, né? Emmanuel fala, por que os animais sofrem se não têm débitos a resgatar? Ele responde, o sofrimento deve ser entendido como oportunidade de amadurecimento, que terá praticado o aprendiz a fim de se sujeitar aos rigores da escola. Né? É tipo a criança quando está chovendo e a criança tem que ir para a escola, né? Ah, mas eu não quero estar chovendo. Vai para a escola, porque lá você vai aprender. Aqui em casa domingo você não vai, né? Na Revista Espírita de 1860, ponto 11, falar de recompensas de animais que sofrem maus tratos e dizeis que é de toda justiça que se haja compensação para eles. Parece, de acordo com isso, que admitis no animal a consciência do eu após a morte, com a recordação do seu passado. Isso é contrário ao que nos foi dito. Se as coisas se passarem, como dizeis, resultaria que no mundo espiritual haveria espíritos de animais. Assim não haveriam razões para não existir o das ostras. Podeis dizer, se vedes em torno de vós, espíritos de cães, gatos, cavalos e elefantes, como vedes espíritos humanos? A alma dos animais tem perfeitamente a razão. Não se reconhece após a morte do corpo. É um conjunto confuso de germes que podem passar do corpo de tal ao qual animal, conforme o desenvolvimento adquirido. Não é individualizada. Direis toda a vida que em certos animais e em muito menos a individualidade. Porque essa questão, vocês viram aquele filme As 4 Vidas do Cachorro? Não? É um filme muito legal, muito bacana. Ele mostra essa questão da reencarnação, né? Suscetiva, quer dizer, do animal. É bem bacana. Ele mostra essa não tem o que espiar, ele não passa muito tempo na erradicidade, ele volta para o aprendizado, né? Esse nome do filme? 4 Vidas do Cachorro. As situações onde haja sofrimento fazem parte do seu aprendizado e do seu animal. É aquilo que a gente falou. Por que eu preciso? Meu animal está morrendo, está sofrendo. Né? Eu vou optar pelo meu eutanásia ou vou deixar isso acontecer? Né? Dentro da visão espírita, a gente tem que deixar o desfecho acontecer sem eutanásia, porque às vezes é a minha cura. É o desenlace dele daquele corpo que não responde mais, mas é a minha cura, a minha autorreflexão. Muitas vezes a opção da eutanásia, eu vejo muito isso na clínica,
eu não quero mais sofrer, eu estou passando dias sem dormir, esse cachorro não me deixa mais dormir, eu quero me livrar de um problema. Mas quando você está tentando tirar o sofrimento dele? Pois é, o meu lado veterinário diz, a minha obrigação enquanto veterinário é não deixar o animal sofrer. Se eu, veterinário, vejo que o animal está no estado de sofrimento, não tem cura, a gente tem que indicar a eutanásia, mas não pelo sofrimento do proprietário. Não, você está dando trabalho, não. Não, entendeu? Chega um ponto que o animal aí não tem um recurso. Não tem recurso. Aí você... Eu vou deixar ele morrer por inanição. Dentro da visão espírita, você tem que deixar ele morrer na inanição. Infelizmente. Porque é um expurgo do corpo dele e o teu. Entendeu? Dentro da visão médica, é eutanásia. Entende? Eu vivo essa dualidade. Entende? Agora, mas desde esse início desse trabalho que eu estou fazendo, eu já não recomendo mais eutanásia. Porque aí eu acho que o lado espiritual meu fala mais alto do que o médico. Difícil eu ligar a situação do animal. A gente sabe que muitos resgatadores, muitas pessoas preocupadas hoje com animais são grandes devedores, né? Então eles sofrem o tempo todo a cada animal que eles pegam, que eles salvam, que eles ajudam, porque eles precisam também passar por isso. Né? É bem complicada essa situação. Mas eu já atendi uma vez em Santa Teresa um cara que disse assim, meu cachorro parou de beber, e eu disse para ele, olha, deixa eu fazer exame de sangue. Quando o exame de sangue veio, era uma babésia, mesa do carrapato. Eu disse, olha, se o animal precisar fazer 28 dias de antibiótico, ele disse, não, mas eu não quero cuidar. Eu digo, não, mas o senhor tem salvação, o seu animal tem salvação, mas eu não quero cuidar, eu estou me chamando para eutanasiar. Eu digo, eu não vou eutanasiar seu cachorro, porque o seu cachorro tem cura. Não, mas eu não quero saber disso, que eu não vou cuidar, eu estou lhe pagando para isso. Eu digo, olha, o senhor pega seu dinheiro e faz o que o senhor quiser, mas eu estou me retirando porque eu não vou fazer isso. Chame qualquer colega mercenário aí que faz para o senhor, mas eu não vou fazer, que dê a costa de fora, entendeu? Mas é a questão da poética, né? Você pensa. 5 minutos, tô ferrado. É porque geralmente eu faço essa palestra, depois eu abro para pergunta, mas aqui o negócio tá bom para se não der para acabar, a gente faz outro dia. Os animais ficam na erradicidade após o desencarne? Pergunta 600 do Livro dos Espíritas. A alma do animal, ela sobrevive ao corpo, fica no estado errante, como a do homem. Quando o homem, após a morte, ele fica numa espécie de erradicidade, pois não está unido a um corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A dos animais não tem a mesma faculdade, a consciência de si mesmo, que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte, pelos espíritos incumbidos disso, e utilizados quase que imediatamente. Eles não dispõem de tempo para se pôr relação a outras criaturas. Então não há animais no mundo espiritual. Se assim se der, como explicar obras espíritas consagradas que trazem informações da presença desses seres na dimensão espiritual? Aí ele fala que é uma projeção mental. Alguns livros realmente, Emmanuel fala da presença de animais, mas aí existe um vínculo daquele animal com aquele espírito. No plano espiritual tem animais, mas são esses que têm afinidade. Aquilo que eu lhe falei. Se for o melhor para ele e para aquela alma, eles ainda vão ter uma afinidade durante muito tempo. Divaldo conta que uma vez ele entrou numa fazenda, quando ele pegou um susto, ele disse, nossa, tem um filho aqui enorme. Ele disse, não tem, ele morreu há um mês. Mas o espírito estava lá. Entendeu? Ainda não tinha sido levado para a erradicidade, porque de repente eles entenderam que ainda precisava vivenciar aquilo ali. E o irmão de Chico Xavier também, toda vez que vinha para Chico Xavier, ele desencarnou primeiro, o cachorro ficou com o Chico, depois, quando ele desencarnou, toda vez que ele vinha falar com o Chico, ele vinha com o cachorro. Então assim, aquilo que eu falei para você bem no início, muita coisa ainda está sendo estudada, cada caso é um caso. O cachorro. O que o cachorro? Uiva. É uma forma de comunicação dele. É? Todo mundo diz que aquele é. Agora. Crentice. Então, como você só tem 3 minutos, Pois é. aproveitando um minuto. Vou passar. Não, peraí.
Mas aproveitando um gancho, que você não vai explicar, você poderia encerrar com isso, como é que o seu cachorro voltou para você? Tá todo mundo curioso. Pode passar a bola? Até você tá Isso aqui é o fim, né? O que acontece é o seguinte, eu tive um Scott Terrier e ele desencarnou com problemas renais e eu fiquei 4 dias sem dormir com ele e eu levei nas clínicas dos colegas e quando eu vi que a situação dele estava muito ruim, eu tive que deixar internado ele numa clínica em Niterói e eu estava pensando muito nessa questão da eutanásia, eu estava muito na dúvida. E aí eu fui a um centro lá na Riachuelo, ali no Rio, e eu fiz uma oração com muita fé, pedindo que, depois do quadro clínico que eu vi, eu disse assim, só vocês podem salvá-lo. Então, se for para salvá-lo, intercedam. Se não, o levem, e se eu for meritório, vocês o tragam para mim. E assim que eu saí do centro, eu recebi o telefonema que ele tinha desencarnado. E aí, foi providencial, né? Aí fiquei passando 3 meses de muita saudade e tal, que era só eu e ele em casa. Você emociona? E um belo dia, eu acordei e disse assim, eu acho que eu vou encontrar o Joey hoje. E eu entrei na internet e vi uma colega veterinária que criava um Scott Terrier. E vi a ninhada que ela tinha, que a cadela dela tinha tido. E aí eu disse assim, amiga, vamos fazer uma videoconferência? Ela disse, vamos. Aí ela pegou, ligou o celular, botou lá para todos os cachorrinhos e eu gritei, falei assim, Johnny. Quando eu falei isso, ele virou. E aí foi uma coisa que eu disse assim, nossa, então eu quero esse. E aí ela veio de Vitória, trouxe ele e eu comecei a conviver com ele, né? Até então eu não sabia de nada. E aí ele começou a roer o móvel no mesmo local que o outro. Ele destruiu a parede que eu tinha ajeitado no mesmo local. Ele escolheu o mesmo local da cama para dormir. E o que me levou ao Nean foi ele, porque ele começou a aparecer com umas coceiras em cima do rim. E eu disse, nossa, eu examinava e disse, nossa, esse animal não tem problema de pele nenhum. Isso é o perispírito dele que está lesionado ainda. E aí eu conversando com uma amiga minha, que é reikiana, eu disse, não, traz aqui que a gente vai fazer o reiki. E quando ela fez o reiki, ela viu que aquela região estava muito conturbada de energia. E aí foi mais um sinal, entendeu? Então assim, tudo me levou, e aí ele tinha o redemoinho do lado, que depois eu fui conversar com a colega veterinária, ela disse, não, nenhum deles tem esse redemoinho, só o seu tem esse redemoinho, e o outro tinha. Então assim, foram vários sinais, né? Mas assim, eu fico feliz dele ter voltado, porque... Você colocou o mesmo nome? Não, Joey, para não confundir muito ele. Não, era Johnny, botei Joey. Tá. Não, tá vendo? É muito... É diferente. Ele é da casa, ele é a alegria da casa, né? Então, assim, ele entende pelo mesmo nome. Pra ele é quase a mesma coisa, né? Pra não confundir, né? Eu também perdi uma assim com o Lins, até o Sidney também foi com a gente, foi muito dolorido, o meu chupeta. Aquele ali era, acho que era mais do que gente, é que eu falo pra você, sentar, sabia a hora de comer, sabia a hora de acordar meu marido, sabia a hora que ele chegava do carro. Então, pra gente que pega amor, ele sabe disso, é uma coisa muito dolorosa pra gente. Eu tenho o Zeus, e o Zeus hoje passou a fazer tudo que o chupeta faz. Ele quer, sabe, as manias. Olha só, ele é um pitbull e o outro era não necessariamente ele reencarnou na mesma... Não tem nada a ver, mas de repente porque conviveu com ele. Eu acho que eu nunca vi essa descrição na literatura, né? Porque existe um processo lá, aquilo que eu te falei, se de repente for um gato mais esperto do que aquele cachorro estúpido, ele volta um gato, entendeu? Então assim, não, existe uma diferença entre animal doméstico e animal selvagem. Todo animal selvagem, isso é bom você ter tocado nesse assunto, todo animal selvagem, ele desenvolve esses chakras aqui. Porque ele está ligado à caça, então ele tem medo, ele tem defesa.
procriação, ele tem esses chakras aqui mais evoluídos. Quando a gente começa a trazer eles para o mundo nominal, eles começam a desenvolver esses chakras. O chakra do amor, do carinho, do racional. Ele começa a desenvolver isso. Então, quando eles desencarnam, eles vão para colônias diferenciadas, né? Então, por exemplo, um animal da mata provavelmente vai ser cuidado no plano espiritual por índios, por pessoas que coabitaram e conhecem aquela espécie animal, entendeu? Eu a sua experiência. No meu caso real, uma pitbull deve ter sido abandonada pela gente do carrapato, chegou, deitou na porta da nossa casa, insano, pata, tudo. E eu não conseguia, ela mesmo fragilizada, eu não conseguia encostar para pegar. Só quando meu filho de 22 anos chegou em casa, 10 horas da noite, foi, pegou, ela deixou de pegar, carregar, e hoje ela está conosco. Mas ela levou o quê? 6 meses e só ele encostava nela. Agora toda a família, ela, e hoje é a guardiã da casa. Tem relação? A afinidade que ela sentiu foi por ele, né? No primeiro momento. De repente, ele era o espírito que mais se identificava com os espíritos que a acompanhavam, né? Então essa questão é aquela questão da afinidade, né? A gente não pode se sentir culpado pelo animal não gostar da gente como a criança não gostar. Às vezes não somos nós. Ou enxergar nossos companheiros. As pessoas falam assim, eu peguei, o gato é meu, o cachorro é meu, mas só vive com meu pai. Só faz isso com minha mãe. Eu peguei no Leão um dia desse, o cara disse assim, rapaz, eu peguei esse cachorro, me separei do marido, mas o marido, o negócio dele é com o meu marido. Mulher desesperada, que ela dá comida, ela alimenta, ela faz tudo, dá banho, mas o cachorro gosta do ex-marido dela. O pode sair, tá querendo dar uma de guardião aí, tá querendo dar uma de cupido aí. Fale, minha amiga. Eu tenho uma filha que ela é muito agarrada comigo e com meu marido. Mas ela também é caçadora. Ela não pode ver ela pega o rato. É o instinto, né? É o instinto. Ela tem um lado sentimental dela, que ela está mostrando para você, do amor, do carinho, mas ela tem um lado instintivo. Como você também tem instintivo. Você está de mão dada com a sua filha, vem um carro, o que você faz? Puxa a tua filha, né? É o instinto seu também na perna. Uma coisa não anula a outra, entendeu? O cachorro Mato Negro, aí me deu. Ele era uma gracinha. Então, ele chegava uma pessoa com cigarro e pegava o cigarro e ficava correndo. O cachorro pegava cigarro? Pegava. Eu acho que não gostava. Aí, ele tirava o cigarro dela? Tirava. Aí eu me apaixonei pelo cachorro. Aí ele ficou doente. Eu gastei um dinheiro. Podia fazer até dois andares. Com 7 meses ele morreu. Eu pedi dinheiro dessa parte. Então você fez a sua parte, né? E ele veio cumprir o ciclo e quem sabe, se for dar melhor para ele volte para você também extremamente renovado, com muita saúde, né? Pois é, mas a gente tem que rezar, a gente tem que, nesse momento, a gente sofre, mas a gente precisa deixar de ser menos egoísta. É ele que está sofrendo, ele precisa seguir o caminho dele e que nós sejamos meritórios dele voltar para nós, entendeu? O importante é você fazer a sua parte. Você fez o que você pôde, você levou em todos os recursos, você foi extremamente responsável com ele. Isso é o que a gente tem que fazer. Como você faz com o filho, como você faz com um amigo querido. Ele que fez eu vir morar na casa. O meu eu tô doido para mudar para casa também, por causa do meu. Comprei o terreno, fiz um quarto, cozinha, mas não deu tempo ali. Logo ele está de volta, se for em casa. Outra coisa, diz que o cachorro percebe, principalmente do dono, doenças dele, por exemplo. Você tem uma coisa e ele começa a lamber o local. Isso. E quando você vai ver, você ou tem psoríase. Uma amiga minha da academia disse assim, olha, meu cachorro não gosta do meu marido. Não gosta do meu marido, mas ela começou
ele chegou um belo dia e começou a lamber em cima do rim do meu marido. Eu fiquei desconfiado, levei meu marido no médico e meu marido estava com problema no rim. Porque ele vê a lesão no perispírito. Toda doença nossa nasce no perispírito e depois passa para o corpo físico. Olha, pessoal, isso aqui é um projeto nosso antigo que a gente está desenvolvendo. Alma Pet, a gente vai, já tem um e-mail, já tem um canal no Facebook, um canal no Instagram, e a gente vai começar agora a produzir conteúdo para o YouTube. Palestras, falar um pouco de assuntos, vocês mandam as perguntas, a gente responde, né? Porque é uma coisa que assim, tudo que eu pesquisei na internet só tinha palestra. Não tinha nada de interação com as pessoas e como é uma coisa nova, eu acho que a gente achou interessante fazer, né? Vamos começar a fazer com calma e depois a gente vai profissionalizando a coisa, vai fazendo, sempre com feedback de vocês. Então sigam, curtam, inscrevam-se, façam tudo que puder que a gente vai estar... Já entrei aqui já. Já entrou? Já? Já. Curtiu? Já. Olha. O homem que mata, que assassina um semelhante dele, ele é fugido na espiritualidade. Se ele faz isso com o animal, também é a solução. Aquilo que eu falei, não é uma lei mosaica, toma lá da cá, entendeu? Mas vai ter que ter uma recompensa, porque o problema é que quando você tem esse tipo de instinto de matança, independente do que quer que seja, é ainda uma fragilidade sua espiritual, você ainda precisa se melhorar, porque o que Jesus quer que nós todos tenhamos é muito amor. Quem ama não faz uma coisa dessa. O processo evolutivo vai te levar ao amor, né? Então, enquanto nós estivermos nesse processo de tomar lá da cá e de matança, de qualquer coisa de maldade, ainda não estamos no nível, né, meritório a angelitude. Eu estou... Eu vou por conta de você. E aí, bebê? Vamos fazer, né? Nos mercadinhos nós estamos, colocamos alimento, colocamos... Eu fico na dúvida de quem é dono de quem. Tomara que não hajam donos e vivamos todos numa simbiose. Esse é o melhor. Quando a gente se considera dono, eu acho que eles têm mais a nos ensinar do que nós a eles. Eu costumo dizer uma coisa que as pessoas acham que é até demais, mas eu acho que o amor de um animal para com o dono é maior do que de um filho para com o pai. Você vê mendigos, pessoas de rua, como é que eles vivem. Lá na céu da cidade tem um catador de reciclado que ele tem 6 cachorros. Os animais deles são lindos e ninguém, quando ele está dormindo, ninguém chega perto. Eles criam ali uma proteção por ele, o amor que eles têm. Ele muitas das vezes pede pra gente comida para ele não quer. Eles têm a visão de Deus, entendeu? Quando eu vi um dia desse numa revista, eu achei isso maravilhoso, a alusão que ele fez. Ele disse que se cada célula do corpo da gente nós considerarmos de cada um de nós na existência, e que Deus é o nosso grande corpo, né? É assim que as coisas funcionam, né? Cada célula nossa recebe os nossos comandos. Se você vibra amor, está o teu corpo todo vibrando no amor. Se você vibra ódio, ele vai vibrar todo o ódio. É através da energia e do sistema nervoso que essas energias são passadas. Então, se nós pensarmos isso, nós somos para ele deuses. E quando você tem esse sentimento, gente, tem que terminar. Você fala, eu sou criticada. Se eu vejo uma pessoa na rua, eu sou fisioterapeuta, mas tenho paixão por animais e sou uma veterinária que não me formei frustrada, mas faço o que eu Tudo posso. Tem seu tempo, tudo tem seu tempo. A próxima vida, a gente acredita nisso na próxima vida. E cuido muito mesmo, perco de fazer muitas coisas em função deles, abro mão de coisas minhas que são criticados. Muitos amigos meus criticam, você deixa de fazer coisa pra você abre mão das suas coisas por causa de bicho. Eu canso de falar, gente, isso é a minha vida, eu fico bem, o meu espírito fica bem. Eu me sinto bem fazendo isso, eu não consigo ver e não fazer nada. Se eu não conseguir fazer nada, aquilo eu não durmo. Agora, muitas das vezes, se eu vejo um ser humano, uma situação, aquilo não me incomoda tanto quando eu vejo um animal. Porque o seu resgate está para com eles. Porque muita gente fala, como que você fala um negócio desse? Eu falei, não, gente. O resgate de cada um de nós, eu falei para vocês aqui,
Tem uns que é com idoso, tem um que é com criança, tem outros que são animais, né? Tem às vezes que é com a tua missão é com um ente da tua família. E como nós acreditamos na pluralidade dessa existência, vai ter sempre um momento de você se doar alguma coisa, entendeu? Isso é o mais importante. Vamos à prece. Bora? Acabou a prece?